A gente vive, nesse momento, aqui ao redor do Congresso Nacional, uma das maiores marchas de mulheres indígenas que já vimos. São mulheres de diferentes biomas que estão nos seus territórios defendendo os direitos da natureza, os direitos dos povos originários, que são aqueles que fundaram o nosso país, senhor presidente. Nós vivemos no nosso país quase 4 séculos de escravidão, vivemos uma colonização que fundou o que é o Estado brasileiro. Eu sou uma mulher negra e, se eu vivesse naquela época, por exemplo, no continente africano, eu possivelmente seria separada dos meus filhos, trazendo um navio negreiro, acorrentada, e aqui viveria com trabalho forçado. Foi assim também com povos indígenas, os povos originários que já estavam nesse território antes do Brasil ser Brasil. Por que começo trazendo esse contexto histórico, senhor presidente? Porque, sem a menor dúvida, é preciso fortalecer e garantir o direito dos povos indígenas. E queria que, já que estamos na marcha das mulheres indígenas aos seus territórios. E aí a gente se depara com uma divergência política mesmo, que é parte do parlamento brasileiro. Quando, nas minhas redes sociais, e também em plenário, e também agora, me manifesto contra o marco temporal, é porque entendo que não é possível dar nenhum passo atrás no que é a demarcação dos territórios dos povos indígenas. Não é possível, porque isso tem impacto, por exemplo, nas regiões que há povos indígenas isolados, que têm o seu modo de vida. Isso há impacto no que é a própria história brasileira e no que é a conquista de alguns povos que já tiveram seus territórios demarcados. Isso impacta em futuras demarcações em territórios indígenas. Então, por isso, somos contundentemente contra o marco temporal e entendemos que uma legislação como essa, já que ela tem como consequência retroceder, inclusive em territórios indígenas já demarcados, ela tem um impacto muito duro à saúde dessa população, ao modo de vida dessa população e também, senhor presidente, podendo, em especial, por exemplo, no caso dos povos indígenas isolados, levar à morte desses indígenas que muitas vezes não tiveram nenhum contato, inclusive com pessoas diferentes do seu povo, né? Então, nesse sentido, quero reafirmar que a minha posição foi política. Eu fui eleita, repito, com mais de 200 mil votos, quase 200 mil votos no meu estado, a terceira mais votada no meu estado, para apresentar uma posição política e para representar aqueles que me escolheram estar aqui no parlamento. Esse processo, para concluir, senhor presidente, ele faz parte de um processo que atingiu mais 5 deputadas. Juntas, nós somamos 1 milhão de votos. Esses votos não são nossos, esses votos não pertencem aos parlamentares e às parlamentares dessa casa. Esses votos pertencem ao povo, às mulheres, às indígenas, às mulheres negras, às faveladas, às pobres, às professoras, ao conjunto de pessoas que apostaram em nossos mandatos para se sentirem representadas aqui. E não se sentirão representadas aqui se nós não pudermos falar. O nosso direito a falar sem ferir o decoro, sem ferir a democracia, diferentemente de alguns, que muitos fazem isso, ele está garantido na Constituição. Isso é uma cláusula que não pode ser ferida por esse Conselho de Ética. O papel do Conselho de Ética é garantir, senhor presidente, a possibilidade da gente ter o nosso exercício parlamentar fortalecido e garantido, e que a gente consiga fazer com que o Conselho faça isso. Eu espero que, da mesma maneira que outro processo que também enfrentamos aqui contra o nosso mandato, que pedia a cassação do nosso mandato, também seja arquivado, porque nada mais fiz do que representar as minhas eleitoras do Estado do Rio de Janeiro, os meus eleitores do Estado do Rio de Janeiro e aqueles também que apostam no nosso mandato Brasil afora. Obrigada, presidente.